Como um grupo de ódio que governava um país inteiro aparentemente desapareceu no ar. Embora a Segunda Guerra Mundial tenha fascinado historiadores e o público desde 1945, o que aconteceu aos perpetradores de um dos maiores males de todos os tempos é discutido com menos frequência. Hoje, aqui no Roteiro Histórico, estamos investigando a dura verdade sobre o destino dos nazistas após a Segunda Guerra Mundial. Após a vitória dos aliados na Segunda Guerra Mundial, a Alemanha foi dividida em zonas de ocupação entre os Estados Unidos, Grã-Bretanha, França e União Soviética. Os aliados adotaram várias políticas sob o plano geral de desnazificação. A desnazificação era um plano implementado para livrar a sociedade alemã e austríaca do poder e da influência nazista. A vida dos nazistas detidos não era igual em todas as zonas. Os campos de internamento soviéticos tinham as condições mais precárias. Isso levou muitos nazistas a tentarem se mudar para uma das zonas ocidentais, alegando sentimentos anticomunistas como motivo. A zona de ocupação francesa na Alemanha foi a área mais tolerante em relação aos nazistas, considerando que, na visão deles, a responsabilidade pela guerra recaía sobre a Alemanha como um todo, e eles davam menos importância à distinção entre nazistas e não nazistas. Nos 5 anos seguintes à guerra, aproximadamente 400 mil alemães foram detidos em campos de internamento, enquanto aguardavam possíveis penalidades. Isso pode parecer um número significativo à primeira vista, mas quando se considera que até 45 milhões de alemães da época eram membros ou apoiadores do Partido Nazista, fica claro que o problema da desnazificação era de grande magnitude. Simplesmente havia um número esmagador de alemães envolvidos para que fossem processados individualmente. Imagine um país inteiro esperando na fila do Banco do Brasil. Essa é a espécie de lentidão burocrática que estamos descrevendo. Outra questão era a necessidade de reconstruir a economia alemã. De acordo com as regras da desnazificação, os infratores deveriam ser removidos de cargos de alto escalão e forçados a realizar trabalhos manuais. No entanto, se todos os nazistas e simpatizantes fossem responsabilizados, não haveria trabalhadores qualificados suficientes para manter a sociedade funcionando. Na zona britânica, por exemplo, foi constatado que 90% dos advogados eram nazistas. Como não era viável ter uma sociedade sem leis ou ordem, a Grã-Bretanha permitiu que 50% dos serviços civis legais alemães fossem compostos por nazistas nominais, ou seja, nazistas apenas de nome, mas não considerados nazistas extremos. A zona francesa enfrentou um dilema semelhante com relação aos professores. Depois de demitir 3/4 dos professores devido à influência nazista, eles tiveram que recontratá-los para manter um sistema educacional funcional. Reconstruir um país e, ao mesmo tempo, tentar identificar e punir um grande número de cidadãos culpados estava longe de ser um processo simples. Quando a desnazificação começou, o general do exército Eisenhower estimou que o processo levaria 50 anos. No entanto, em 1946, as potências aliadas entregaram a responsabilidade pela desnazificação à Alemanha. Espere, o quê? Sim, a Alemanha estava agora encarregada de impor sua própria punição. A América do Sul se tornou um destino popular para muitos dos nazistas mais infames. Acredita-se que até 9 mil funcionários e colaboradores nazistas tinham escapado para a América do Sul após a guerra. Enquanto o Brasil e Chile receberam um número significativo de exilados, a Argentina de longe foi o país que mais os acolheu. O presidente argentino Juan Perón era um grande admirador do fascismo, especialmente depois de servir como adido militar na Itália no início da Segunda Guerra Mundial. Ele também buscou aumentar o poder da Argentina, recrutando pessoas com conhecimentos militares e técnicos específicos. Perón e seus funcionários de governo trabalharam ativamente para facilitar a fuga de nazistas pelos portos da Itália e da Espanha. Eles também ajudaram na falsificação de documentos para a saída do país. A maioria dos nazistas viajava pelo Pacífico usando passaportes falsificados da Cruz Vermelha, carimbados com vistos de turista argentino. Uma vez na Argentina, muitos nazistas mudaram de nome temporariamente para evitar a detecção. No entanto, alguns deles voltaram a usar os seus nomes verdadeiros, quando ficou evidente que a Argentina não os extraditaria, mesmo que suas verdadeiras identidades fossem reveladas. A Operação Paperclip foi um programa secreto dos Estados Unidos para recrutar cientistas e engenheiros alemães, muitos deles nazistas. A Guerra Fria tornou a obtenção desses especialistas uma prioridade maior do que punir crimes de guerra. Em 1945, os Estados Unidos implementaram secretamente esse programa para trazer cientistas e engenheiros alemães, alguns deles nazistas, para os Estados Unidos como armas humanas. No final da guerra, a Alemanha reconheceu a importância dessas habilidades, e o cientista alemão Werner Rosenberg criou uma lista identificando nomes. Um técnico de laboratório polonês acabou encontrando a lista rasgada em um banheiro, que foi posteriormente entregue ao MI6 britânico.
e em seguida a inteligência dos Estados Unidos. Além do interesse em obter esses cientistas para seu próprio benefício, outra motivação crucial da Operação Paperclip era evitar que os soviéticos adquirissem seu conhecimento técnico. Embora tenha sido chamada de Operação de Evacuação, os alvos identificados foram essencialmente sequestrados e levados para os Estados Unidos, onde foram mantidos sob interrogatório por meses. Muitos destes cientistas especializados em foguetes tiveram carreiras notáveis nos Estados Unidos e contribuíram significativamente para o programa espacial da NASA, apesar das suspeitas de envolvimento nazista. Os julgamentos de Nuremberg foram realizados em 1946 para processar nazistas por crimes de guerra, crimes contra a humanidade e crimes de agressão. Esses julgamentos foram importantes para estabelecer o direito internacional, especialmente no que diz respeito aos julgamentos de crimes de guerra. Além disso, representaram um passo significativo em responsabilizar alguns dos criminosos mais proeminentes pelo Holocausto. O julgamento inicial, o mais conhecido, envolveu 24 homens, cujas sentenças variaram de absolvição a 10 anos de prisão e execução. 12 deles receberam a pena de morte. Embora esses julgamentos tenham representado um passo em direção à justiça para alguns, as 12 condenações à morte são um número insignificante em comparação com os milhões de vítimas do Holocausto e o grande número de perpetradores que nunca foram responsabilizados por seus atos. Alguns críticos argumentaram que os julgamentos de Nuremberg eram uma forma de justiça do vencedor e questionaram sua validade legal. Outras críticas destacaram a hipocrisia das nações aliadas ao processar crimes contra a humanidade, dado seu próprio histórico de ações questionáveis em tempos de guerra. Depois que as potências aliadas abandonaram seus esforços de desnazificação, após apenas alguns meses, a Alemanha foi encarregada do desafio, mesmo enquanto ainda estava sob ocupação aliada. Não surpreendentemente, a Alemanha adotou um conjunto mais flexível de regras ao identificar e punir os nazistas. Qualquer pessoa nascida após 1919 era considerada como tendo sido lavada cerebralmente e isenta de punição. Dos funcionários públicos que os Estados Unidos removeram de seus cargos, 75% foram reintegrados. Além disso, para evitar ficar atolada em uma série interminável de julgamentos, 90% dos nazistas foram categorizados como infratores de menor importância. Em 1948, a Guerra Fria se tornou uma preocupação maior para os Estados Unidos e todos os casos remanescentes foram tratados como procedimentos legalmente questionáveis. Em 1951, a desnazificação foi encerrada e o foco mudou para o pagamento de indenizações às vítimas e suas famílias. Naquela época, no Ministério da Justiça alemão, 77% dos altos funcionários eram ex-nazistas. Após a guerra, alguns dos nazistas mais notórios conseguiram se esconder e posteriormente fugir da Alemanha, enquanto alguns viveram vidas inteiras evitando a responsabilidade por seus crimes. Outros foram capturados por caçadores de nazistas, indivíduos que buscavam justiça contra os criminosos de guerra que viviam anonimamente. Adolf Eichmann, o arquiteto da solução final de Hitler e da rede de campos de concentração, fugiu para Buenos Aires, onde trabalhou em uma fábrica da Mercedes-Benz e viveu com sua esposa e 4 filhos. Somente em 1960, agentes israelenses conseguiram capturá-lo, drogando-o e levando-o para fora da Argentina, disfarçado de trabalhador de uma companhia aérea israelense que havia sofrido um traumatismo craniano. Apesar dos protestos em relação à sua extradição da Argentina, Eichmann foi posteriormente julgado e executado em Israel. Nem todos os caçadores de nazistas eram agentes do governo. Simon Wiesenthal, um sobrevivente do Holocausto, que se tornou um caçador de nazistas, rastreou Franz Stang em São Paulo. Stang foi responsável pelo programa de eutanásia Action T4, que visava pessoas com deficiências físicas e mentais. Depois que Wiesenthal o localizou, Stang foi extraditado para a Alemanha Ocidental e condenado à prisão perpétua. No final de 2019, nos Estados Unidos, Jacques Palege foi deportado do país aos 95 anos. Um historiador do Museu Memorial do Holocausto dos Estados Unidos descobriu que Palege havia sido guarda em um campo de trabalho forçado durante a guerra, em vez de trabalhar na fazenda de seu pai, como ele afirmou em 1949. É uma triste verdade que nem todos os nazistas foram responsabilizados por seus crimes. A caça aos nazistas perdeu a força à medida que a maioria das pessoas que viveram durante a Segunda Guerra Mundial foram falecendo. Isso encerra este episódio do Roteiro Histórico. Se você aprendeu algo novo, por favor, curta este vídeo e deixe-nos saber nos comentários qual época ou evento histórico você gostaria que abordássemos a próxima vez.